Léxio Divina, o Sol da Verdade. Oi, aqui é Altieres e é muito bom nos encontrarmos mais uma vez para rezar nossa vida diante da Palavra de Deus. Hoje nos ilumina o texto do evangelista São João, que está no capítulo 4, versículos 5 a 30 de seu Evangelho. Nossa Sagrada Liturgia, iluminada pelo Espírito Santo, fixou este texto como terceiro domingo da Quaresma. E hoje nós continuaremos rezando pelo nosso processo de conversão. A Léxio Divina é um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, nossos santos e santas nos ensinaram a iluminar nossa vida com a palavra, por meio da Léxio Divina. Ela possui 4 degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura, no qual Deus nos fala. O segundo degrau é o da meditação, no qual nós descobrimos as verdades eternas contidas nos versículos bíblicos. O terceiro degrau é o degrau da oração, no qual nós falamos a Deus com a simplicidade do nosso coração. E o quarto degrau é o degrau da contemplação, no qual Deus olha para nós. Preparando-se para a nossa oração, peço que você recolha-se ao seu ambiente habitual, que pode ser o seu quarto, o seu leito, e coloque-se em uma posição confortável. Peço que você, neste momento, se esqueça de todos os problemas, de todas as preocupações, de todas as distrações, e que nós possamos fazer juntos um mergulho na Palavra de Deus. Por isso nós invocaremos o Espírito Santo sobre nós. Respire profundamente, lentamente. Respire mais uma vez, acalmando o seu coração e colocando a luz do Espírito Santo dentro dele. Todas as vezes que respiramos, prestamos culto silencioso à divina majestade de Deus. Por isso, respire mais uma vez. Deus é Espírito. Espírito que é a palavra hebraica para ruá, o sopro divino. Então, respire mais uma vez. Vá preenchendo o seu corpo, vá preenchendo a sua vida, vá preenchendo a sua mente com o Espírito Santo. Respire mais uma vez. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Experimente uma sensação de paz, pois o Espírito Santo paira na tua vida, desde sempre. E neste momento ele nos assiste nesta oração. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Respire mais uma vez.
Coloquemos nossa vida diante da palavra. Como está teu coração hoje? Quais são os sentimentos que você traz para esta oração? Qual foi o momento mais marcante deste dia? Qual foi o momento mais bonito desta semana? Qual tem sido a tua dificuldade nesses dias? Colocando tudo isso diante de Deus, nós iniciamos a Lexio Divina com o primeiro degrau, o degrau da leitura. E o texto é o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 4 a 30. Naquele tempo, era preciso que Jesus passasse pela Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: Sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhes Jesus: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: Todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará para a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha sede e nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu, quem fala contigo. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que ele estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: Que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse às pessoas: Vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria, porventura, ele, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus.
Passemos para o segundo degrau de nossa meditação, que é a meditação propriamente dita. Respire mais uma vez e eu te convido nesse momento a fazer uma viagem no tempo e no espaço. Peço que você reveja aquele ambiente onde aconteceu esta narrativa. Peço que você sinta sob seus pés as areias, sinta nos seus cabelos o vento daquele horário que passava. Experimente a poderosa radiação solar que, ao meio-dia, alcançava todas as coisas. Veja de um lado as muralhas da cidade e veja ao longe, próximo de algumas palmeiras, aquele poço, com um jovem sentado sobre ele. Respire mais uma vez e peço que você permaneça neste ambiente e acompanhe esta cena que foi descrita pelo Santo Evangelho. A primeira reflexão que esta palavra de Deus nos traz é a reflexão da samaritana. Ela é para você e para mim uma metáfora. Ela simboliza uma coisa: a tua alma, a minha alma. Ela tem, como você e eu, suas limitações e fragilidades. Além disso, o texto bíblico faz supor que ela é uma pessoa sofrida, marginalizada, talvez esquecida. Como sabemos disso? Ela está sozinha, ao meio-dia, que na Bíblia é a hora do deserto, e fora das muralhas da cidade. Estar fora das muralhas da cidade pode significar muita coisa. Pode significar que, por exemplo, ela não tem laços, ou ela não consegue laços naquela cidade que deve ser ou deveria ser a sua proteção. Ela precisa sair das muralhas para buscar água no poço. Ela é corajosa, ela ousa sair. Mas aqui o texto nos coloca uma reflexão. Você também tem experimentado situações como o isolamento, a solidão? Você já experimentou ser deixado de fora das muralhas dos grupos onde você participa? Talvez aí mesmo na tua casa, possivelmente no teu trabalho. Você já experimentou a sensação de ser excluído, excluída? Como é essa sensação? Procure reviver este sentimento neste momento. Recorde-se de um episódio de tua vida em que você foi deixado de lado, foi deixada de lado. Em que excluíram você. Pode ser que você esteja experimentando isso agora. Como você se sente? Respire mais uma vez. A segunda meditação que nós encontramos neste texto é a meditação do poço. O poço pode representar muita coisa na nossa vida. Ele pode representar aquilo que é importante para a nossa existência. Ele pode representar as estruturas que sustentam a nossa vida, talvez o nosso trabalho, talvez aquilo que gostamos de fazer, porque é do poço que vem a água. Como são de todas essas coisas,
a origem daquilo que é importante para nosso sustento. Quando a jovem chega até o poço, ela vê que Jesus está sentado sobre o poço. Isso significa que Jesus está acima de todas as coisas das quais nós dependemos. Se o poço para nós é uma fonte de segurança, a palavra de Deus nesse momento está dizendo que Jesus é aquele que está acima de toda a nossa segurança. Ele nos garante algo mais profundo. Então, neste momento, eu quero que nós rezemos o nosso poço como o nosso trabalho, como a nossa ocupação. Pensa no teu trabalho agora, as pessoas que fazem parte dele, os trabalhos, as ocupações que você desempenha, o cansaço. Respire mais uma vez. O poço ainda, nesta leitura, neste evangelho, tem um significado importante, porque ele também significa a busca, a procura que essa jovem tem. O poço também pode significar para mim e para você o sentido da nossa vida. Tendo que sair de sua cidade, a gente pode imaginar que dentro das muralhas daquela cidade havia também um poço. Então nós nos perguntamos, por que é que esta jovem teve que buscar água fora da cidade? E tem um detalhe. Ela menciona que esse poço é onde bebem água os rebanhos também. Pode ser que esta água desse poço que ela foi buscar lá fora das muralhas da cidade seja uma água suja, uma água que foi a única que restou para ela. Porém, ela não podia buscar água dentro da cidade por algum motivo. Talvez porque estivesse excluída, tivesse experimentado a exclusão. E esse poço foi o único que sobrou. E se o poço significa o sentido da nossa vida, eu quero te perguntar agora. O texto também te pergunta: quais os poços que você está procurando na tua vida hoje? Quais são as águas que você está procurando? É a água da realização? É a água da compreensão? É a água da felicidade? É a água de uma vida melhor? Qual a água que você está procurando hoje? Que você precisa sair das tuas muralhas e buscar lá fora no deserto, caminhando sobre a areia quente das dificuldades da vida. Respira mais uma vez. A próxima meditação que o texto nos traz é a meditação do meio-dia. Era por volta do meio-dia. Meio-dia na Bíblia é a hora da luz. Não há sombra. Nesse momento, o sol ilumina todas as coisas e não existe sombra. A imagem do meio-dia indica o momento da verdade. É também a hora máxima do calor na terra. É a hora em que todas as coisas são colocadas diante de Deus. A jovem estava só, por isso podia se ver sozinha, sem nenhuma máscara, sem nenhum rótulo. Tantas pessoas não conseguem hoje em dia suportar a própria presença. Será que eu consigo suportar a minha presença? Posso me ver a sós comigo? Essa também é a hora do meio-dia na minha vida. Mas a hora do meio-dia também tem outro sentido mais profundo. Essa jovem saiu ao meio-dia porque buscava uma iluminação divina. Ela buscava
iluminar alguns aspectos de sua vida. Eu te pergunto e peço, tenha coragem. Qual área da tua vida hoje você precisa iluminar? É a dimensão afetiva? É a tua dimensão familiar? É a tua dimensão profissional, financeira? É a dimensão das amizades? É a tua vocação? Qual dimensão da tua vida você precisa colocar à luz do meio-dia? Respire mais uma vez. Sinta-se bem, sinta-se em paz. A próxima imagem que o texto nos apresenta é quando Jesus, dialogando com a jovem, diz a ela: Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias a água. Acontece, porém, que nem sempre conhecemos o dom de Deus na nossa vida. Digo mais, muitas vezes nós esquecemos os dons de Deus na nossa vida, porque os dons que Ele nos dá estão espalhados por ela. Para tanta gente, parece mais bonito, mais interessante passar a vida pensando, falando e repisando tudo aquilo que não deu certo, tudo que não aconteceu, tudo que não foi como poderia ter sido. Pense nisso por um momento. Eu te pergunto, se cultivas a atitude interior, como é que vais perceber o dom de Deus na tua vida? Se não cultivas a busca pelo dom, como é que o dom de Deus vai se manifestar na tua vida? Imagine-se por um momento em uma sala de cinema. Você é a única pessoa que está lá. E esta é a sala do cinema que vai exibir o filme da tua vida. Diante de uma tela imensa, são projetadas as imagens mais importantes da tua existência. Nessas imagens, você identifica os dons que recebeu desde que nasceu. Veja essas imagens com muita nitidez. A primeira imagem sempre é a família que te trouxe ao mundo, mesmo com toda a dificuldade, com toda a pobreza, com todos os problemas que a tua família tem, que ela teve. Nossas famílias são iguais. Respire mais uma vez. Reveja a imagem da escolinha onde você começou teus primeiros estudos. Lembre-se do dia em que você foi deixada lá, pelo teu pai, pela tua mãe, por alguém que cuidava de você. Veja nessa tela a imagem das pessoas que foram importantes para você. Como já rezamos nesses dias, as pessoas que já passaram pela nossa vida, as pessoas que nós temos hoje, e veja inclusive as pessoas que chegarão até você. Respire mais uma vez. Veja as experiências de amizade que você experimentou em todo o tempo da tua vida.
Veja um lugar onde você foi muito feliz e continua sendo muito feliz, que é a tua igreja, a tua comunidade. Quantos momentos bonitos você experimentou nela. Veja projetada também nesta tela as pessoas que você amou. Reveja a primeira pessoa pela qual você se apaixonou. Que te ensinou que você é capaz de amar. Veja a pessoa com a qual você está hoje, que é quem te confirma nesta capacidade de amar. Respire mais uma vez. A próxima imagem que nós meditamos é ainda Jesus falando para a samaritana que se ela conhecesse o dom de Deus, pedirias, diz Jesus, pedirias tu mesma e ele te daria a água viva. Se você e eu conhecêssemos, se soubéssemos valorizar o dom de Deus, nós mesmos seríamos capazes de pedir a Deus esse dom. Inclusive, ser este dom na vida dos outros. Ocorre, porém, que mais vezes somos o oposto do dom na vida das pessoas. Quantas vezes nós somos o inferno na vida de quem a gente acha que merece ou que não merece? Quantas vezes nós trazemos palavras amargas? Quantas vezes nós provocamos sentimentos tristes porque a gente está sentado na nossa razão? Será que assim nós conhecemos o dom de Deus com essas atitudes? Ocorre, porém, que mais vezes queremos ficar na nossa miséria e oferecer apenas essa miséria que nós cultivamos com muito cuidado aos outros. Esta miséria não brota sozinha no nosso coração. A gente gasta horas, a gente gasta dias, anos cultivando. A gente tem toda uma estratégia para cultivar as nossas misérias. E a gente trata muito bem disso e coloca muita energia nisso. A miséria é das muitas formas de agressão que eu e você somos capazes de fazer. É um exemplo. A miséria é da dureza de coração com os outros, que fomos rápidos em julgar, mas não fomos rápidos em perdoar. É outra miséria. A miséria é das coisas mais malucas e malvadas que somos capazes de criar. Com isso, nosso coração vai se endurecendo e nós vamos perdendo a capacidade de perceber e pedir o dom de Deus. Pensa por um momento nisso. Coloque tua sinceridade, coloque tua coragem nisso. Quando tudo isso vai acontecendo, nosso coração vai se endurecendo e nós vamos perdendo a capacidade de perceber e pedir o dom de Deus. A água viva que Jesus pode nos dar é a vida eterna. E a vida eterna começa agora. Posso fazer o céu na vida das pessoas, ou posso fazer também o contrário. Porém, o que eu me esqueço sempre é que, fazendo o contrário para elas, eu estou sim fazendo muito pior para mim. Uma sabedoria antiga nos ensina que, de todas as coisas que fazemos, nós mandamos apenas as cópias para as pessoas, pois o original sempre fica conosco. Como é que eu tenho buscado ser o dom de Deus na vida das pessoas que me cercam? Pensa nisso por um momento.
Respire mais uma vez, sinta-se bem, experimente uma sensação de paz. A próxima imagem que nós meditamos é a imagem da samaritana que, intrigada com a fala de Jesus, pergunta para ele, com uma certa aspereza: És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu e também os seus filhos e seus rebanhos? É preciso se lembrar de quem é Jacó na Bíblia. Jacó foi a pessoa que, em seu processo de conversão, ganhou outro nome, passou a se chamar Israel, e foi considerado o pai dos patriarcas, que são as 12 tribos de Israel. Israel simbolizava o primeiro e antigo povo de Deus. Jesus é sim maior que ele, porque Jesus vem dizer que o novo povo de Deus, a nova aliança, agora alcança o mundo todo, é a igreja. Por isso a pergunta da jovem samaritana é uma dúvida que eu e você também temos. Todos os dias, por causa de ninharias, de coisas pequenas, nós duvidamos de que Jesus seja maior que nosso orgulho. Duvidamos que Jesus seja maior que o nosso preconceito. Duvidamos que Jesus seja maior que a nossa falta de sabedoria. Habitualmente no Brasil nós estamos enfrentando uma onda de pessoas que acham que Jesus também não pode ser maior que a ignorância que elas têm, porque não leem, não se informam. E eu quero te alertar, meu irmão, não seja essa pessoa. Jesus é maior que tudo isso. Jesus é maior que a nossa capacidade de destilar nossas maldades. Jesus é maior que a capacidade que nós temos de cultivar as nossas misérias. Jesus é maior sim que o poço de Jacó. Pensa por um momento. Qual dimensão da tua vida você tem que dizer que Jesus é maior? Qual limitação tua, qual miséria tua você precisa dizer que Jesus é maior que ela? Preferimos muitas vezes ficar naquilo que conhecemos, isto é, nos apegar às águas antigas e paradas do nosso coração, da nossa vida, da nossa história. Jesus é maior que tudo isso. Respire mais uma vez, lentamente, profundamente. A próxima meditação é quando Jesus ainda diz: Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. Quando a jovem samaritana pergunta se Jesus é maior que o pai Jacó, que deu-lhes aquele poço, ela pergunta se é possível beber outra água, que ela não conhecia ainda. E essa pergunta é sincera. Como é que a gente pode buscar uma coisa que nós não conhecemos? Somos assim. Repito, ficamos presos nas águas paradas do nosso coração. Talvez porque nós nunca experimentamos novas águas. É possível que isso aconteça. O que são essas águas paradas? Podem ser muitas coisas que fomos recebendo ao longo da vida. E eu não diminuo a importância disso. Pode ser nossos traumas, que viemos recebendo desde a nossa infância. Podem ser as feridas que foram sendo causadas na nossa história de vida ao longo dos anos. Podem ser as decepções que a gente acaba recebendo de quem nós nem esperamos. Quais têm sido essas águas paradas que você tem no teu coração? Qual tem sido a água parada que, por exemplo, hoje tem te afetado mais? Respire mais uma vez.
o texto nos traz uma iluminação muito importante. Preste atenção nisso. Dessas águas paradas que nós estamos conhecendo, nós não somos pessoas que recebem isso passivamente. Todo o que acontece na nossa vida, nós recebemos e nós temos a oportunidade, a opção de deixar de lado ou guardar. E muitas dessas águas estão sendo guardadas por mim e por você. Houve, em certo sentido, sempre uma atitude da tua liberdade ao guardar também estas águas estragadas. Em nossa inocência, somos levados a acreditar que o orgulho, a ira, o rancor, a tristeza, a decepção sejam coisas que nos definem. Como aquela pessoa que se faz de forte, por exemplo, ao receber uma ofensa ou a perceber uma dificuldade, e reage agressivamente. Compreendemos, porém isso não define você. Se apegar a estas águas paradas que foram acontecendo e falar que elas são uma identidade tua, não é verdade. Elas não são. Elas não são uma pessoa triste, elas não são uma pessoa coitadinha, elas não são uma pessoa amargurada, elas não são uma pessoa que só recebeu coisas ruins. Você não é isso. Você pode ser maior que essas águas. E pode dizer, não quero mais. Respire mais uma vez. A imagem que meditamos a seguir é uma imagem muito curiosa. São as respostas que a jovem samaritana dá a Jesus. E eu sei que você já ficou intrigada, porque ela responde a Jesus com muito maus modos. São respostas ásperas. Respostas que apenas um coração ferido pode oferecer. Um coração que se fecha, que se arma, um coração que se protege. Lembre-se da armadura que meditávamos ontem. Ela tem esse coração. Um coração assim, muitas vezes, afasta a sua própria cura, seu próprio alívio. Qual alívio eu posso ter afastado recentemente? Qual a cura que eu posso ter recusado? Alívio pode também ser muita coisa. Pode ser aquilo que eu experimento das pessoas que Deus coloca para me ajudar. Pode ser uma oportunidade que se apresenta e eu, com o meu coração fechado, não consigo perceber. Respire mais uma vez. A próxima imagem também é muito interessante, intrigante. São os maridos dessa jovem. Jesus revela que ela teve 5 maridos. O que agora tem não é também dela. 6 maridos. 6, como já sabemos, é o número da imperfeição. Então ela teve 5 maridos imperfeitos, ou ela tem uma afetividade imperfeita, igual a minha e a sua também. Nossa afetividade tende para as coisas imperfeitas, muitas vezes. No entanto, a Bíblia traz um ensinamento para nós. A palavra maridos em hebraico designa também os afetos. E esses afetos têm relação com a idolatria. Então, a jovem teve até esse momento um afeto imperfeito e gastou suas energias buscando coisas que não a aproximavam de Deus. São as idolatrias que eu e você cultivamos também. Quais seriam essas idolatrias? Será que são os sentidos equivocados, os afetos equivocados, as escolhas confusas que eu venho fazendo? Aquelas paixões talvez secretas que eu tenho e que me atrapalham? Qual tem sido a minha idolatria hoje? Essa idolatria nem sempre é clara para mim e para você. Muitas vezes ela aparece até revestida de algo belo, de algo bom. Como, por exemplo, a pessoa que se ocupa profundamente de trabalhar e esquece a família. Ou a pessoa que por algum outro motivo muda de lugar as coisas mais importantes pelas coisas precárias. Neste tempo nós estamos experimentando isso na nossa vida.
porque estamos vivendo um confinamento coletivo, uma quarentena coletiva. É um tempo para a gente pensar quais são as nossas idolatrias. A penúltima imagem, o penúltimo ensinamento da meditação é que a mulher deixou o seu cântaro, o seu vaso, o seu balde. É um detalhe também interessante. O objeto que era visto como mais importante por ela, inclusive ela chega a questionar Jesus: você quer água, mas nem balde você tem. Para ela o balde era muito importante. Quando Jesus a ilumina, ela simplesmente esquece e vai para a cidade. E é uma atitude de coragem porque na Bíblia sempre cidade significa o lugar da dificuldade. Era justamente de onde ela tinha saído. Talvez para aliviar o seu coração, talvez para se sentir sozinha, que seria uma companhia melhor do que onde ela estava. E trouxe consigo o seu balde. Mas quando volta, esquece o balde. Balde pode significar muitas coisas para você e para mim. O balde é um símbolo das nossas falsas proteções, das nossas amarras, das nossas falsas seguranças. Que vaso, que balde, que cântaro eu preciso esquecer também, eu preciso deixar aos pés de Jesus. Qual problema, qual angústia, qual trauma eu preciso deixar aos pés de Jesus? Para que o meu coração possa receber uma água, que seja água viva. Respira mais uma vez, pensa nisso. A última imagem é a imagem que está exatamente no primeiro versículo do texto. Era preciso passar pela Samaria. Um versículo solto, quase desligado da narrativa. Na verdade, não era preciso que Jesus passasse geograficamente pela Samaria. Ele estava na Judéia. Para ir a Jerusalém, o caminho seguia pelo contrário. É como se ele estivesse voltando, indo ao contrário mesmo, na contramão, porque ele quis passar pela Samaria. Deus quis passar pela vida daquela mulher. Deus quer passar pela vida tua, pela vida daqueles que você ama. Ele está passando. O que falta você fazer? Que passo falta você dar? Respire mais uma vez. Sinta-se bem, sinta-se em paz. Vamos para o terceiro degrau da nossa Lexio, o degrau da oração. Te convido a fazer no silêncio do teu coração uma pequena e simples oração de agradecimento, de súplica, de pedido de ajuda para Deus. E vamos para o quarto degrau, o degrau da contemplação. A você que viajou no tempo e no espaço com esta leitura, a você que pisou naquelas areias, viu as muralhas da cidade de um lado, o poço do outro, sentiu o calor do deserto, recebeu a brisa daquele vento nos teus cabelos e viu aquele poço. Este texto foi feito para você. Eu quero que você, agora, nesta contemplação, olhe nesse deserto longe e veja aquele poço mais uma vez. Há um homem sentado na beirada do poço. Tem cabelos compridos e suas roupas brancas brilham muito ao sol. Ele olha com profundidade nos teus olhos. E você experimenta uma paz e uma tranquilidade muito profundas. Respire mais uma vez. É Jesus que toca o teu coração
e faz sair a água antiga. Jesus coloca nova água na tua vida. Jesus te pega pelas mãos, te olha e te faz ver que você não está neste mundo a passeio. Você tem uma missão a cumprir. É preciso que você vá à cidade da tua vida, vá à cidade das pessoas que estão ao teu redor. Você tem uma missão com essas pessoas. Jesus está pegando nas tuas mãos e te lembrando desta realidade. Respire mais uma vez. Oremos. Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão de nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Abençoe-nos, Deus eterno e todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.